primeiro assunto é briga de mulher. Vamos meter a colher, gente? Mete ou não mete a colher? As mulheres de Lula e Bolsonaro, candidatos à presidência, que lideram as intenções de voto nas pesquisas, seguem bastante ativas nos palanques, com Michele com mais vantagem do que Janja, em sentido de ser conhecida pelo público. Isso já foi verificado nas pesquisas. Só que durante o evento em Natal, a primeira-dama Michele Bolsonaro citou uma passagem bíblica e disse que a mulher tem que ser ajudadora do marido. E eu fui atrás da passagem, em Gênesis 2:18. É assim que Deus criou a mulher. Só que as pessoas que não conhecem a Bíblia acham isso que é uma fala machista e tal. E aí Janja rebateu, dizendo que a mulher, na verdade, tem que andar ao lado do marido, que é mais ou menos a mesma coisa. E tem muitas passagens bíblicas que falam sobre isso. É ruim, a gente já tem os maridos brigando, agora parece que as mulheres estão brigando também. Alessandro Negão, vou começar com você, que não sabia nem o que falar sobre essa pauta. Porque eu acho um assunto meio besta, né? Tipo assim, às vezes o pessoal de esquerda, e é bom vocês entenderem isso, a minoria que vota no Lula pode se considerar petista, sabia? Eu não sei se você, militante de esquerda, sabe disso, mas a grande maioria das pessoas que dizem que vão votar no Lula, algumas até dizem que vão votar, por exemplo, no Tarcísio para governador. Por quê? Porque ela não é petista. Essas pessoas são pessoas normais. São pessoas que se casam, são pessoas que namoram, são pessoas que têm filhos, são pessoas que são casadas e amam. O cara ama a esposa ama o seu marido. Parece, às vezes, esquisito para você, militante, entender isso. Tipo assim, como assim? A mulher ama o seu marido, não é só a mulher de direita. Não, a mulher que também vota no Lula, o que é diferente da mulher de esquerda, ela também ama o seu marido, ela também anda lado a lado com o seu marido. Ela também gosta de ser chamada de princesa, viu, Janja? Eu sei que você curte falar para as militantes, e talvez as suas militantes são daquelas mais feministas assim e tal, mas muitas mulheres que votam no Lula nem sequer são feministas, nem sequer pensam sobre se elas são feministas ou não. Muitas só querem o básico, que é poder sair de casa e voltar viva de tarde, só quer conseguir pagar suas contas em dia, só quer poder fazer um rolê no final de semana com seu marido. E nesse ponto, o pessoal de direita e de esquerda está muito em comum. Mas é que esse pessoal curte tanto falar para militância, sabe? Acha que todo mundo que vota no Lula tem um boné do MST ou tem uma bandeira da CUT, que acaba esquecendo das pessoas normais. Entendeu? Normal. Como assim? Quem vota no PT não é normal? Não, nem todo mundo que vota no Lula. Porque assim, eu acho que a gente tem que separar quem vota no Lula e quem vota no PT. As pessoas que votam no Lula, que se dizem petistas, elas são a minoria. Faz um censo, começa a procurar as pessoas que você fala assim, ó, você vai votar no Lula, aí o cara falar que vou, pergunta quem ele vai votar para governador, pergunta em quem ele vai votar para deputado, pergunta em quem ele vai votar para senador. E você vai ver que na maioria das vezes não é um petista. Não, você falou que vota no PT não é normal. Você concorda, Pedro? Hoje é sexta-feira, vamos começar com briga. Tudo bom, Pietra? Boa tarde. Ótimo. Quanto tempo, né? Desde segundas ontem. Nos falamos ontem. Não concordo. Não é normal quem vota no PT. Mas, e esse caso da briga das mulheres? Então, a feminista, no geral, ela tem uma mania de subverter o sentido da submissão, né? Que eu acho que a Michele Bolsonaro teve todo o cuidado para não usar essa palavra, né? A submissão ao homem. E a feminista, ela tem muita dificuldade em entender que a submissão nada mais é do que você entender o seu lugar dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, que é igualmente importante ao da liderança, só que de uma outra forma, né? Então é uma complementariedade de papéis que a feminista foi treinada para achar que é ruim, né? Isso talvez desde a década de 60, talvez desde antes, mas é uma coisa que a esquerda costuma fazer. Isso, essa destruição da hierarquia em todos os âmbitos, porque a gente sabe que é importante sim existir hierarquia, tanto dentro de uma empresa, dentro de uma família, dentro de uma escola, né? Se você não tiver um líder e outros cargos abaixo, se todo mundo quiser fazer tudo ao mesmo tempo, essa instituição está fadada ao fracasso. E com a família é a mesma coisa. Quando a Michele Bolsonaro fala isso, ela dá a entender sim que ela entende a importância da submissão da mulher. Submissão não é sujeição, né? Não é sujeição, não é humilhação. É você saber o teu lugar, que, de novo, é igualmente importante ao do homem, só que de uma outra forma. Vocês têm papéis diferentes, né? E sim, equivalentes, que se complementam. E é tão bom se sentir protegida, né? Eu Exatamente. acho. Apesar de eu nunca, né? Nessas horas eu sou meio mulher-homem, né? É nessas horas que eu falo que a Janja prega pra militante. É como a Pietra falou. Não, a militante de esquerda não quer ouvir isso daí que a Pietra falou. A militante mesmo, ela quer ouvir, ela quer ter o cabelo verde, o sovaco cabeludo. Não, e pregar
negar que homem não presta. Tá generalizando. A militante é assim que ela pensa. Não são todas a pessoa iguais. normal, ela não pensa assim. Vamos pro lado mais pragmático da situação, vai. A questão feminina, a questão das mulheres é uma questão relevantíssima eleitoralmente. Primeiro porque as mulheres são mais da maioria do eleitorado brasileiro, né? Mais de 50%. Né? E não dá para negar, né, que está tendo esse conflito entre as possíveis primeiras-damas do Brasil, a primeira-dama Michele e a Janja, né, buscando o público feminino. Não é? O Bolsonaro, inclusive, naquele discurso dele eleitoreiro no 7 de setembro, ele foi muito claro a comparar de forma completamente equivocada e completamente deselegante as primeiras-damas, não é? Então, ou seja, as primeiras-damas estão no debate, o papel da mulher está no debate principal no Brasil atualmente. Isso é muito importante, isso é muito relevante, não é? Mas a Michele prega para a mulher comum. Não é à toa que ela atinge até a mulher que vai votar no Lula. O que eu acho? Essa questão de submissão é uma questão completamente periférica. A mulher tem que fazer aquilo que ela quer fazer. Né? Mas a discussão é se ela quiser cuidar do marido, ela é legítima cuidar do marido. Se ela quiser ter protagonismo na família, é legítimo ter protagonismo na família. O problema é que as feministas, elas só defendem que a mulher esteja onde quiser, desde que esteja do lado delas. A questão é feminismo, e quando você fala que você quer cuidar da tua família e do teu marido, a questão aqui não é só feminismo. A questão aqui é o papel relevante que a mulher tem na sociedade hoje em dia. Né? Então isso tem que ser visto de uma forma completamente holística, completa. Né? Parece uma discussão besta, mano. Eu sou casado há 22 anos e eu me vejo como um igual dentro da minha casa. Eu não consigo enxergar minha esposa estando à minha frente ou eu estando à frente dela. Para mim, as coisas estão bem divididas. Quando você tem uma boa régua moral, nem entender onde você vai essa divisão de poderes dessa liderança, mesmo dentro de casa, para humilhar. Uma questão de regra moral. Gente normal não tem esse pensamento. O problema do discurso que parte da direita coloca, parte do público conservador coloca, é que a mulher tem que ser submissa e tem que sujeitar ao patriarcado familiar, entendeu? Não é isso. A mulher tem que fazer aquilo. Submissão e sujeição. A mulher tem que fazer aquilo que ela quer fazer. Se ela quiser submeter o marido, eu tô pra conhecer essa mulher casada que é submissa. Que moral, Pedro? O que é moral? Ela vai querer, o que é moral? Cuidar da própria família dela, cuidar do marido, fazer coisas que mulheres fazem desde os primórdios. Ela não pode ser protagonismo na família? Ela não pode ter protagonismo? Ela não pode ser quem sustenta a família? Cara, ela pode, isso acontece direto. O homem não pode estar em casa cuidando da família, a mulher não pode trabalhar. Pode, casamento não é assim, vocês estão vendo o casamento do jeito errado. Casamento são os dois andando lado a lado. Casamento não existe protagonismo. Não existe protagonismo na minha casa. Não existe protagonismo. Minha mãe, casada há 40 anos com meu pai. Não está a sujeição e a submissão da mulher que vocês colocaram aí no começo. Eu acho que vocês estão usando a palavra errada, porque não existe... Essa frase que a Michele colocou aqui, eu entendo que é uma frase bíblica, né? Mas é completamente descontextualizada no... Mas dentro da igreja, essa submissão não é você escrava do seu marido. Peraí, atenção, que vem para mim, para a voz da verdade, da razão. Vamos lá. Nem toda militante tem cabelo no sovaco, cabelo verde, tá bom? Nem toda militante não é evangélica. Nem toda votante de Bolsonaro concorda com essa fala de Michele. São falas de duas pessoas que não deveria estar nem num debate e nem numa discussão, e as duas nem deveriam ter se atacado. Aliás, não foi a Michele que atacou, foi a Janja. Isso torna tudo muito pobre. Não tem problema algum se a Michele acha legal ser ajudadora de um homem. Perfeito. Não tem problema algum se a Janja acha legal andar ao lado. Aliás, a Bíblia tem muitas passagens que falam de andar ao lado, viu, Janja? Muito bacana. Se você quiser ler um dia, tem passagens muito legais. Se a mulher quer sustentar a casa, o problema é dela. Eu acho que o casamento não dura se isso acontecer. Se o cara quer sustentar, beleza. Cada um tem um pensamento, mas isso não tem relevância para o público feminino. É isso que eu estou falando, Felipe. Nisso eu discordo com você. Se uma fala que é ajudadora e outra fala que não vai mudar o voto de quem vai votar no Bolsonaro ou no Lula. Tem vários modelos de família hoje em dia. Esse que é o problema. Eu sei. Peraí, gente. Deixa eu só chamar o Márcio, que não participou ainda do debate. Depois eu chamo vocês. Márcio. Boa tarde. Então, a gente vive um tempo bem difícil de extremos, né? E a gente não pode negar que a gente tem uma sociedade machista e a gente convive com essa sociedade machista onde a mulher está buscando o seu espaço, a sua voz. Isso eu digo porque eu sou criado, Pietra, assim, eu sou criado por uma mãe, eu sou feminista. Eu sou criado por uma mãe que me fez assim, que me formou
eu sou, na essência, feminista porque minha mãe me deu todas as condições de me formar, me ajudou quando eu estava em dificuldade. Então eu sou um cara isso não torna ninguém feminista, tá? Se você quiser... Eu sou feminista, fã da mulher e o papel dela na sociedade. Então, mas isso não te torna feminista. Te torna um cara normal. Deixa só ele completar. Te torna um cara normal. Peraí, deixa só ele falar, por favor. Sua câmera, vai lá. Então, essa sociedade machista que a gente vive, que é o apoderamento do homem em todo o sistema, se a gente for ver até pelo próprio parlamento, tem 15% de cadeiras de mulheres ao invés de ter mais de 51%. Então, se a gente vivesse numa sociedade mais honesta, mais igualitária, né? Quando a gente fala que o poder emana do povo, devia ser dividido proporcionalmente as cadeiras e as mulheres deveriam ocupar pelo menos 51% das cadeiras. Os homens. Por que deveriam se elas não querem? Porque as eleitoras, 50 e poucos, mais de 53% Mas aí você está são dizendo mulheres. que as eleitoras são machistas. Exato. Não, eu estou falando. É o que você está falando. Eita, que a mesa vai ser boa hoje! Vamos pro geral. Abre aí o geral, porque tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Calma, gente. Esse país já elegeu Dilma Rousseff. Vamos só esperar o Márcio terminar de falar. Perfeito. O cargo mais alto executivo do país foi de uma mulher, uma infeliz, uma mulher que só fez besteira no país. Aí vocês podem discutir à vontade. A questão de fazer besteira ou competência, eu não estou discutindo. O importante é que ela era mulher. Eu só estou... Não, nem estou defendendo a questão. Eu só estou falando assim, ó. O que é uma democracia? Democracia é um poder que o povo determina. Certo. Não é o povo, é a maioria, 51%. Ou seja, 49% não estão de acordo com aquilo. Hoje a gente vive numa sociedade que dentro da nossa própria casa tem o quê? O extremismo de discutir o que é de direita e o que é de esquerda, e ninguém tem razão, porque no final quem manda são as cadeiras do parlamento. Os fiscais, os que promovem a lei são as cadeiras. E se as cadeiras não estão distribuídas de uma maneira igualitária, eu diria até que 2 a 3% da população é LGBT. Deveria ter cadeiras para ter voz. Então, mas assim, aí você está impondo. Não estou impondo. Quando você impõe, você tira o meu direito de eleitor de votar em alguém. Não, eu estou falando que a população brasileira que corresponde aos eleitores, a gente tem 51% de mulheres, 46% de homens e 3% de LGBT, por exemplo. Por que as cadeiras do Congresso não são distribuídas dessa forma? Não, porque quem vota que define. Então, aí que tá. Mas quem vota vai concorrer ou não. Mas o que é legal? Você pega congressistas hoje, você pega a Ana Campanholo, a Bia Kicis, a Carla Zambelli, qualquer mulher da direita, pergunta se elas tiverem qualquer dificuldade para se eleger ou para estar lá no parlamento. É só você querer. Pelo contrário, os partidos hoje... A Joyce Halseman foi a mulher mais votada. Exato, mais votada. A Janaína Pascoal. Temos inúmeras parlamentares. Inúmeras parlamentares. Você pode colocar as de esquerda também. Isapena, você pode colocar a Gleisi Hoffmann. Agora, pergunta para elas se elas tiveram alguma dificuldade. Muito pelo contrário. Além da gente ter esse absurdo desse incentivo, né, que praticamente dobra o recurso financeiro para essas campanhas de mulheres e negros, se não me engano, além disso, você ainda tem os partidos que precisam preencher aqueles 30% de cota feminina. Então, os partidos penam, quando começa a chegar a eleição, eles começam a correr atrás de mulher. Toda mulher quer participar. Porque a maioria das mulheres não querem participar do debate político. Assim como nem todo negão quer participar. Ele é masculino, ele é mais agressivo e as mulheres preferem abrir um salão de beleza muitas vezes do que estar lá no parlamento se xingando com um monte de homem. É natural, é biológico. Vamos combinar o seguinte, vamos lá, são coisas diferentes que a gente está falando aqui, né? Primeiro que você não tem procuração para falar por todas as mulheres do Brasil, né? Não, mas você está mostrando, né? O que a gente está vendo é isso, são poucas mulheres interessadas. Segundo, que esse argumento, por exemplo, que tem poucas mulheres interessadas, para mim é um problema clássico dos partidos políticos no Brasil. Mas as cotas são contra, provaram isso. As cotas provaram. Não há democracia forte sem partido político forte, não é? A regra dos partidos políticos hoje em dia é homem branco coordenando e liderando o partido político como se fosse cacique partidário. Você está muito equivocado. Nesse ponto, eu era afiliada ao partido Podemos. A presidente do partido é Renata Abreu. Uma mulher. Renata Abreu, é verdade. Calma, verdade. Mas ela é presidente. E os 33 partidos? A gente abriu as vagas para as mulheres e não completa. Porque as mulheres não querem participar. Atenção, agora eu vou falar. A cota prova. E tem mulher que... Olha o que acontecia antigamente. E hoje em dia eles põem, 20 mulheres a mais. Tinha mulher que se colocava ali, aí quando estava chegando a época de eleger, não quero mais. Ele falou, não faz isso, não, a gente não vai poder... Não, então você me paga R$500 mil.
Tá vendo? Então, assim, aí eles começaram a ter que chamar mulheres que são amigas, colegas, que nem querem pra poder preencher aquilo ali, pra poder cumprir a meta. Aí vai mão de laranja. Mas, Felipe, a existência da cota prova o que a Carla tá falando. Vamos combinar a existência da cota. Eu vivi isso. Se não fosse a cota, dava até pra entrar nesse argumento, mas a cota prova. Não, se você montar, por exemplo, uma regra dizendo que os partidos políticos têm que destinar 30% para as mulheres de forma artificial, realmente é difícil. Agora, se fizer uma educação política de qualidade... Aí é outra coisa. Se colocar o sapato na rua... Mas aí você não pode jogar dar espaço para a mulher participar das discussões partidárias. Eu duvido que não tenha mais de 50% das mulheres, todos os partidos políticos querendo participar da política equivocado mais e das uma vez. eleições. A Renata Abreu tem um projeto parado no Congresso há anos que ela quer colocar a educação política nas escolas. E os deputados votam contra ou não votam simplesmente. Eu concordo com você que se a sociedade fosse mais politizada, talvez tivessem mais mulheres na política. Mas atualmente elas não vão porque não querem. Exatamente. Os partidos querem sem ambiência. A mesma coisa, você vai numa faculdade de engenharia. Chamam as mulheres, Felipe. Mas, Carlos, está sendo muito passivo, né? Os partidos estão sendo muito passivos. Porque eu estou falando outra coisa. Mas a gente está aceitando a vontade das pessoas. O que pode ser mais genuíno do que isso? Se você colocar... Elas não querem. Petra, se você colocar realmente uma regra artificial dizendo que tem que ter metade das mulheres, 30% das mulheres participando da lista que vai disputar as eleições, obviamente eu concordo com você, nenhuma mulher vai preencher a lista. Tá, mas se tiver por trás um trabalho... Um grandista, né, marxista cultural, de inserção de cultura artificialmente nas pessoas. Naturalmente a mulher não quer, Felipe. Se você quer colocar isso goela abaixo... Na maioria das casas, forma, as mulheres são mães solo. As mulheres separadas têm que cuidar dos filhos sozinhas. Elas querem ser cuidar política dos é muito filhos, complicado. Não acho que é uma questão machista atualmente. Sinceramente, eu, por exemplo, queria ser política, me divorciei e desisti de candidatar. Que pena, Carlos. Eu tava lá na boca da botija. Eu acho que nesse caso a cota prova que não é machismo. Eu cuido do meu filho, Se não existisse a cota, aí você podia falar assim, os caras não estão pegando mulher. Mas eles têm que se esforçar para completar as mulheres. O Márcio está chegando agora. Márcio, você pode entrar. Você pode falar no momento que você quiser. Márcio, não, tô assustado. Assim, não, espera a sua vez. Mas eu vou me acostumando. É que nem um peixinho na água. Aqui é ringue. Não, mas pode falar um pouquinho. A minha contrariedade ao sistema político que eu quero deixar para as próximas gerações é assim: não existe mais ideologia política que você vê candidato mudando de partido político como se fosse, você vê lá, um Bolsonaro de direita num PL de centro ali discutindo a candidatura dele, certo? Aí, as questões que eu quero trazer, que é para tentar conciliar principalmente o público mais jovem, estão relacionadas ao quê? O que é o comunismo? Na essência do comunismo, é algo que é bom para mim, para você, para Carla, para todos. Comunista? Não, eu estou explicando a essência, do comunismo para que o jovem entenda que a Declaração Universal dos Direitos do Homem é algo bom para todos nós. Então, quando a gente discute em algo comum, que seria o comunismo adequado, não aquele comunismo imbecil de Marx, só tem um que comunismo, mistura relativizar o o que as coisas comunismo são. de Existe Marx. Um feminismo, um comunismo, quando você começa a relativizar isso... Não, ele quer dizer que no papel eu quero passar para o jovem... 100 anos ninguém nunca eu quero passar para o jovem, olha, o que é comum é bom. E o que é social? Social é quando você pega aquele menos provido, aquele à beira, aquele marginal que está o mais idoso, aquele que é homem de rua, e você traz ele para o contexto social. Isso é o socialismo adequado. E assim, aí é feita uma confusão de ideologias, aonde você está brigando dentro da própria casa. A gente que estuda isso não está nem conseguindo entrar no consenso aqui nesta mesa de 5 pessoas e você quer levar isso para as escolas, para uma educação política, para sair um monte de sei lá o que vai sair. Não, na verdade, assim, se a gente separar os temas... Na verdade, já está rolando. Se a gente separar os temas, tem 3. É o capitalismo, é o socialismo e é o comunismo. Qual que é a diferença de socialismo e comunismo? Você já não vai... O socialismo é quando você... O socialismo é quando eu pego aquele...